A paz do Senhor Jesus. Agora é hora de uma pequena reflexão, né, na palavra do Senhor. Eu espero que vocês gostem e que edifique a vida de vocês. Eu vou ler Lucas, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 1. Aí o versículo 17 nos diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí no versículo 20, no versículo 19 e o 20, diz o seguinte, o 19: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O 20 diz assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Os discípulos estavam maravilhados, afinal de contas, Jesus havia enviado eles numa missão, né, de anunciar o evangelho. E aí foi dado poder a eles para expulsar demônios, para fazer maravilhas. E eles voltam maravilhados, eles voltam alegres e comentando. E eles chegam para Jesus e contando as coisas que tinham acontecido. E Jesus fala: quer ficar alegre com alguma coisa? Se alegra, porque o teu nome ele está escrito no livro da vida. Olha só. Se alegra porque o teu nome está escrito no céu. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus ele não quer que a gente se prenda nas coisas dessa terra, mesmo que sejam essas coisas maravilhosas. Ora, quem não vai ficar feliz porque alguém recebeu uma cura? Quem não vai ficar feliz porque alguém foi liberto do seu vício? Quem não vai ficar feliz porque alguém que sofria de opressão maligna foi liberto? É lógico que a gente vai ficar feliz. É lógico que isso vai encher o nosso coração de alegria. Porém, Jesus ele não quer que o nosso coração ele esteja nessas coisas. Por quê? Porque tudo isso é apenas o resultado de uma vida com Deus. Todo aquele que tem uma vida com Deus, ele recebe poder do alto para operar maravilhas, né? Porque não somos nós quem fazemos, quem faz é Deus. Quem opera maravilhas é Deus através de nós, mediante a comunhão que nós temos com Ele. O profeta Elias disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover, e a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não houve chuva. E depois ele orou novamente e a chuva veio. Então assim, Elias ele não foi atrevido, ele não foi cheio de si, muito pelo contrário. Ele estava fazendo aquilo ali porque as pessoas estavam dando crédito, né, aos deuses pagãos. E Elias, ele sabia que somente Deus pode dar todas as coisas. Então, Jesus, ele já fala para os seus discípulos que eles não coloquem o coração deles naquelas coisas. Olha, se alegra porque o teu nome, né, está escrito no céu. Se alegra por ter o nome escrito no céu. É muito difícil, né? A gente muitas vezes não colocar o nosso coração nas coisas que nós conquistamos aqui. No mesmo evangelho, em Lucas, que nós lemos, no capítulo 12 e o versículo 20, fala sobre um homem que trabalhou, se esforçou, conquistou muitas coisas, ajuntou em celeiros. E aí ele olha para aquilo tudo e ele diz: posso viver tranquilo agora, minha alma pode se alegrar do que ela quiser, porque
eu conquistei muito, o suficiente para viver durante muito tempo. E aí Jesus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar? Olha só que coisa forte, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em juntar coisas aqui, quando o próprio Jesus diz que a gente não tem que juntar tesouros aqui na terra, porque eles são devorados pela traça e pelo ferrugem, mas que o nosso tesouro ele tem que ser no céu. E que tesouro é esse que Jesus fala que está no céu? Quando ele está ensinando, ele diz: eu tive fome e você foi lá e me alimentou, eu estive nu e você me vestiu, eu estive no hospital e você me visitou. O que ele está falando? Aí, quando questionam a ele: mestre, quando foi que te vimos nessa situação e fizemos isso? Ele fez: quando você fez pelos meus, você fez para mim. Então, esse é o tesouro no céu que a gente ajunta. É a nossa obra que nós executamos aqui. Só que essa obra ela não tem que ser feita por benefício próprio. Essa obra ela tem que ser feita para a glória de Deus. Eu não posso ter interesse naquilo que eu executo. Eu orei e o demônio saiu. Nossa, o poder de Deus está comigo. Eu não posso ter esse pensamento de que sou eu quem fiz. Eu tenho que entender que se do alto não for me dado, eu não tenho absolutamente nada. Por isso que Jesus fala: vocês não tem que ficar colocando o coração de vocês nisso. Vocês não tem que ficar se gloriando porque botou a mão no enfermo e ele foi curado. Vocês não tem que ficar se gloriando porque alguém foi liberto. Vocês têm que se alegrar, ficar feliz. Mas pelo nome de vocês está escrito lá no céu. E em Mateus 7, no versículo 22 e 23, acontece uma situação terrível. Jesus está falando sobre o grande julgamento e ele diz que pessoas vão chegar e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu curei, eu falei novas línguas, eu expulsei demônios. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Aí aqui onde nós lemos, ele já está nos dando esse alerta. Não prende teu coração nessas coisas. Porque você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Você não sabe quando é que vão pedir a tua alma. Senhor, eu preciso conquistar isso aqui primeiro. Senhor, eu preciso conquistar aquilo ali. Gente, não é proibido você conquistar nada, tá certo? Muito pelo contrário, todo trabalhador é digno do seu salário, todo aquele que planta, ele tem direito a fazer a sua colheita. Então você tem direito a conquistar sim, você tem direito a vencer sim, você tem direito a ter o melhor sim, tá? Mediante o trabalho das tuas mãos, você tem todo o direito. Mas o nosso coração não pode estar nisso. Nós não podemos deixar que essas coisas que nós queremos conquistar roube o tempo da nossa intimidade, da nossa comunhão. Até esse vídeo mesmo que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou propagando a palavra de Deus, que eu estou anunciando o Evangelho de Cristo. Ele não pode roubar a minha comunhão com Deus, ele não pode roubar a minha intimidade. As postagens desses vídeos não pode ser o principal objetivo disso aqui. Eu tenho que ter em mente que tudo que Deus me permite falar, tudo que Ele me permite fazer, é porque Ele tem um propósito e um objetivo nisso. E qual é esse propósito e objetivo? De alcançar almas. De alcançar pessoas que muitas vezes não estão conseguindo entender o que Deus quer falar. Então, assim, não importa quantas pessoas tenham que publiquem vídeos, quanto mais melhor. Quanto mais pessoas publicarem vídeos sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Cristo, sobre o amor de Deus, melhor. Porque quanto mais isso acontece, mais Cristo se torna conhecido, e louvado seja Deus por conta disso. Nós precisamos
entender que Deus, ele quer salvar a todos. Ele quer que todos se salvem. O Evangelho de João, Evangelho de Cristo, escrito por João, né? Capítulo 14 e o versículo 2, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, se todas as pessoas no mundo inteiro quiserem servir a Jesus para morar no céu com ele, existe morada para todo mundo. É só querer. É só dizer sim para ele. É só recebê-lo como filho de Deus, como o salvador da sua alma, né? Como eu postei no outro vídeo que eu fiz a respeito desse assunto, né? Da salvação em Cristo, que é sobre a condenação que o mundo ele estava e Deus enviou Jesus para salvar. Então, não se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Não se apresenta diante dele: ah, Senhor, eu não tive tempo não, porque eu estava trabalhando muito. Ah, Senhor, eu não tive tempo de fazer nada para ti, porque eu estava estudando muito. Ah, Senhor, minha família estava tomando todo o meu tempo, meu trabalho estava tomando todo o meu tempo. Ah, uma enfermidade que veio e acabou focando demais na enfermidade e não tive tempo. É importante nós entendermos que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer primeiro para Deus. Deus, ele tem que ser a nossa primícia, né? A enfermidade, ela não pode roubar a nossa comunhão com Deus. O nosso trabalho não pode roubar a nossa comunhão com Deus. Os nossos estudos, os nossos filhos, ninguém de família nenhuma pode roubar a nossa comunhão com Deus, porque ele diz que quem ama mais o seu familiar do que a ele não é digno dele. E quando ele diz isso é porque quem nos dá tudo é ele. Quem nos dá a família é ele. Quem dá trabalho é ele. Quem dá saúde é ele. Então ele precisa ser a nossa primícia. E isso tem sido cada dia mais difícil nos dias que nós estamos vivendo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele alerta, né? Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, nos últimos dias haverão tempos difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmos, né? Pessoas egoístas, que têm mais amor aos prazeres e aos deleites do que a Deus. Então nós estamos vivendo esse tempo onde a humanidade ela está mais preocupada em servir a ela mesma, em agradar a ela mesma. Primeiro eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar satisfeita, eu tenho que estar agradada com alguma coisa. Não posso me desagradar, não posso ficar desconfortável. E isso tem nos prejudicado muito. Porque com isso nós afastamos Deus de nós. E quando Deus se afasta, quando o Espírito Santo se afasta, a gente começa a ficar vazio, triste, angustiado. E por isso existe muita depressão, tá certo? Porque chega um momento que aquilo que nós queremos conquistar não supre as nossas expectativas. Aquilo que a gente está buscando não traz a alegria que a gente esperava que fosse ter. Eu preciso ter uma casa e quando eu tiver uma casa eu vou estar satisfeito e vou estar feliz. Aí você conquista a casa, beleza, não conseguiu ser feliz e não conseguiu ficar satisfeito. Eu quero muito uma família, um casamento e filhos. E aí você conquista e você não consegue ter a felicidade que você queria, você continua sentindo vazio. Eu preciso estudar, passar na faculdade, e aí eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, e aí você consegue e não conseguiu a felicidade que você queria. Sabe por quê? Porque essa felicidade que a gente fala, esse momento de satisfação, de prazer, de alegria, a gente só consegue através da presença do Espírito Santo. É Ele quem proporciona a nós a alegria que nós tanto desejamos, é aquela sensação de estar satisfeito.
é essa palavra, satisfeito. O Espírito Santo, ele proporciona a sensação de satisfação para nós. Ele nos faz se sentir preenchido, ainda que falte a casa, ainda que falte o carro, ainda que falte a família, ainda que falte o emprego. Você se sente preenchido. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz, através da presença dele, tudo aquilo que nos falta. Aí sabe por que você não está conseguindo ficar tranquilo para dormir? Ou tranquilo para ficar bem no teu dia? É claro que existem exceções, tá certo, gente? Existem exceções a todas as regras. Mas na maioria das vezes, essa depressão ela vem justamente por causa disso. E aí, o que eu aconselho? A chamar o Espírito Santo para a vida. Ah, mas eu não tenho tempo não. Eu chego em casa tão cansado já tenho que fazer um monte de coisa, não tenho tempo nem para pensar, quanto mais para orar. Pois arrume tempo, viu? Arrume tempo, porque conversar com Jesus é o único jeito de a gente aliviar essa carga pesada que está em nós. Por quê? Porque ele diz que já tomou sobre ele as nossas dores. Ele diz que o fardo dele é suave, o jugo dele é bem leve. Então, assim, pegue um momento assim, sabe? Diga, eu vou conversar com Jesus agora. Às vezes eu tô aqui em casa e de repente eu olho para meus filhos e digo, dá licença, porque eu vou conversar com Jesus. Eu estou precisando conversar com Jesus. Aí eu chego e começo, sabe? A falar tudo para Jesus, o que eu tô sentindo, as minhas revoltas, as minhas chateações. E depois que eu falo, aí começa a ficar aquele alívio, sabe? Aí de repente eu paro e começo a sentir aquela paz, aquela tranquilidade dentro de mim. Por quê? Porque eu vou me livrando do peso, das coisas ruins, vou colocando tudo nos pés de Jesus. E aí, conforme eu vou me esvaziando disso tudo, na presença dele, o Espírito Santo vem me preenchendo, vem trazendo para mim aquilo que só ele pode dar e eu preciso e não encontro em canto nenhum, não encontro em lugar algum. Então, Deus, ele quer que o nosso alvo, ele seja o céu. Nós aqui na Terra temos objetivos a alcançar, eu tenho muitos objetivos. E estou buscando, cada dia que passa, o que dá para fazer eu faço, o que não dá, paciência. Mas o alvo mesmo, aonde nós queremos chegar, tem que ser o céu. Por quê? Porque lá no céu tem Deus, porque lá no céu tem Jesus, porque lá no céu tem o Espírito Santo, porque lá no céu tem as pessoas que nós amamos. Então, que nós possamos nos desprender de muita coisa que está só trazendo peso para a nossa vida e nos impedindo de alcançar o alvo que é Cristo. Vamos nos alegrar pela certeza de ter o nosso nome escrito no céu, tá certo? E lembrando novamente, Jesus não quer dizer que você não tem que ficar alegre pelas conquistas, temos sim, só não podemos colocar o nosso coração nisso. Nós precisamos estar com algo em nossas mãos para apresentar a Jesus. E entendendo que as nossas obras, elas têm que ser feitas por amor, tá certo? Porque sem amor não adianta. A palavra do Senhor diz que você pode pegar o teu corpo e dar para ser queimado, você pode pegar tudo que você tem e dar para as pessoas e ficar sem nada. Mas se o objetivo disso não for por amor, se o objetivo disso não for para que o nome de Jesus seja glorificado, então não adiantou de absolutamente nada. Porque não é sobre o que você faz, mas é a intenção com que você faz. Ah, eu vou fazer porque eu fazendo eu vou ganhar. Não. Nós não oferecemos algo a Deus porque nós queremos ganhar. Nós oferecemos porque nós já ganhamos. Tá certo?
tudo que nós damos para Deus. Por exemplo, eu saio da minha casa para ir para um culto de adoração para oferecer o meu louvor. Por quê? Pelo dia que o Senhor me deu, pelas conquistas que o Senhor me deu durante aquele dia, pelos livramentos, né? Por tudo que Ele me concedeu naquele dia, o pão nosso daquele dia, ele me deu. Ou seja, Ele me deu a porção necessária de cada coisa que eu preciso para aquele dia. Então, o que eu faço à noite? Eu vou lá oferecer o meu louvor em gratidão a Ele. Eu vou oferecer a minha adoração a Ele, porque Ele já fez por mim durante todo o dia. É assim que funciona. Aí eu vou lá adorar Jesus, porque eu vou lá adorar Ele, e aí Ele vai fazer isso e isso por mim. Não, eu vou lá oferecer minha adoração a Ele pelo que Ele já fez por mim, pelo que Ele faz todos os dias e todos os momentos. Que o Senhor fique com todos, que Deus os abençoe, que abra a mente ao entendimento, que abra os olhos para que vejam, que abram os ouvidos para que escutem, porque nós estamos em uma geração muito cega, muito surda, muito enferma mesmo, sabe? Espiritualmente. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.